a reflexão da palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. A partir do versículo 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito e também o nosso crescimento espiritual. Por isso oramos, gratos e humildes, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos últimos domingos, nós temos refletido sobre o livro de Atos. E até hoje mesmo, antes de começar o culto, a Ana veio me cobrar: Pastor, e o livro de Atos? Não vai continuar hoje não? Vai ser João? Aí eu disse assim: não, Ana, eu vou parar o livro de Atos hoje, mas eu vou voltar, porque eu assumi esse compromisso com a igreja, que a gente vai continuar estudando o livro de Atos, né? Mas vamos parar um pouco por conta dessa mensagem de hoje, e de modo muito especial, ela falou ao meu coração nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas. E o tema da nossa reflexão nessa noite é morrer para viver. Morrer para viver. E eu quero começar a reflexão dessa noite contando uma história pessoal e que tem me feito refletir profundamente sobre esta verdade e também sobre esse texto. Há um pouco mais de 20 anos, numa visita que eu e os meus 2 irmãos caçulas, que hoje já são 2 homens, um vai fazer 30 e o outro tem 28 anos, o João Marcos e o Jonatas, nós fomos no Horto Florestal, aquele ali do Córrego Grande. Um parque muito bonito, muito arborizado. Eles eram crianças ainda, na época, e lá tinha um determinado lugar em que eles estavam distribuindo mudas de plantas. Vários tipos de mudas. E eu lembro que a gente pegou algumas mudas dessas, e entre elas veio uma muda de uma planta que se chama agave. Não sei se vocês já ouviram falar dessa planta, agave. Ela é uma planta bastante conhecida, e eu até me esqueci de encaminhar aqui. Eu vou mandar aqui vou pedir licença para vocês e vou encaminhar para o nosso grupo de mídias aqui as fotos que eu tirei dessa planta, que não foi eu que tirei, foi meu irmão, o Jonatas, que tirou, a pedido meu. E essa planta, talvez até você tenha no jardim da sua casa, ou já tenha visto. Ela é uma planta com muitos espinhos, é daquele modelo, daquele tipo, né? Ou melhor, daquela espécie de planta suculenta, ou seja, ela é uma planta com um caule
bastante aguado, né? Então, a folha dela, na verdade, é uma folha muito espessa e na ponta de cada folha tem um espinho. Parece até uma planta pré-histórica, assim, pelo formato dela, pelo tipo dela. Receberam aí as fotos? Então, essa planta, ela era bem pequenininha. Vejam, ela veio num saquinho daqueles pretos. Isso é lá na frente da casa dos meus pais. E tem uma outra foto também, que mostra ela de frente. Isso, aí. E ela foi colocada em frente ao jardim da casa dos meus pais, pequenininha. Na verdade, ela foi colocada já no jardim porque ela foi crescendo. Só que ela alcançou um tamanho absurdamente grande. Absurdamente grande. E, eventualmente, a minha mãe precisava pedir para que alguém fosse lá e cortasse uma das folhas, porque ela, inclusive, um dia se machucou com os espinhos que tem na ponta de cada folha dessa. Mas aí você deve estar se perguntando, onde é que eu estou querendo chegar na relação dessa planta com a mensagem dessa noite? A questão de alguns dias também, em torno de um mês mais ou menos, a minha mãe começou a perceber que no meio dessa planta nasceu uma espécie de uma espiga. Como se fosse um broto, uma flor que fosse nascer. E aquilo intrigou ela, que está um pouco mais em cima ali. Né? E aí, ela e os meus irmãos foram pesquisar o que era aquela planta, porque na verdade a gente nem conhecia o nome da planta. Só sabia que era aquela planta grande, espinhosa, mas não tinha ainda uma consciência do que era. E aí então veio a descoberta. Aquilo que estava nascendo no meio da planta é a flor dela. E se descobriu que o nome dessa planta, ela pode ser tanto chamada como agave ou como a planta do século. Porque essa árvore, ela funciona, ou essa planta, ela funciona da seguinte forma. Existem várias espécies de agave e elas podem florescer uma única vez até 100 anos. Ou seja, ela pode levar 50 anos para florescer. Ou pode levar 60 anos, ou nesse caso, 20 anos. Mas ela vai florescer só uma única vez. E depois que ela florescer e a flor murchar, a planta morre. E ela encerra o ciclo dela. E isso foi uma coisa que chamou bastante atenção nossa, né? Porque, e de certo modo, até um tom de comoção, de tristeza, porque é uma planta que já se tornou marca na frente da casa dos meus pais. 20 anos lá, a gente chega lá quase todos os dias, vê aquela imagem. Só que a agave, ela faz uma coisa muito importante antes de morrer. No momento em que esse pêndulo, não pêndulo, né, essa haste, ela começa a florir, ela também começa a produzir filhotes. Então, da mesma forma que ela floresce para morrer, o florescimento dela vai gerar vida. Gera morte para ela, mas gera vida para aqueles que virão depois dela. E isso tem tudo a ver com o texto bíblico que nós lemos nessa noite. Porque Jesus vai utilizar um exemplo muito próximo do contexto em que ele vivia. Aqui nós falamos da agave, essa planta que leva a vida inteira se preparando para que num único ato glorioso e de entrega ela se multiplique. A agave morre para que a vida surja de maneira abundante. E essa imagem dessa planta, ela nos conecta diretamente com a palavra de Deus que a gente acabou de ler em João capítulo 12. E o texto ele nos transporta para um momento crucial da vida de Jesus, que foi um pouco antes da sua paixão. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que esse é um texto paradoxal. Um dos textos, a meu ver, mais profundos e desafiadores do cristianismo. Porque
a ideia que Jesus apresenta de que para viver é preciso morrer, você não encontra em nenhuma filosofia, em nenhuma ideologia, em nenhuma religião. A ideia de que você precisa mortificar a carne, ou mortificar o seu velho eu, e quando nós falamos de carne, é no sentido das paixões humanas que ocupam o nosso coração, que deterioram o nosso caráter, que nos afastam de Deus, você encontra com exclusividade no Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, esse chamado de Jesus, ele não é apenas para um grupo seleto, mas ele ecoa como uma espécie de convocação universal, como um chamado para todos aqueles que forem chamados por Jesus para serem os seus seguidores. Então, o texto de João 12, ele está num contexto de grande efervescência, porque Jesus estava em Jerusalém, a Páscoa estava se aproximando, e a fama de Jesus havia se espalhado por todas as regiões próximas a Jerusalém. Somado a isso, se você ver um pouco antes, no mesmo capítulo 12, no início do capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 8, nós vemos que Jesus é ungido em Betânia. Depois, no versículo 12 até o versículo 19, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, muita gente estava vendo Jesus. E somado a isso, o fato de ser a Páscoa, muitos judeus que não eram necessariamente nascidos em Jerusalém, foram ou iam, isso era um hábito, todos os anos, ir até Jerusalém participar da festa da Páscoa. E naquele contexto aparecem alguns gregos, provavelmente simpatizantes do judaísmo e que manifestam o seu desejo de ver Jesus. E é interessante porque eles usam a expressão queremos ver. Eles se aproximam de Filipe, que por sua vez busca André, e juntos levam o pedido para Jesus. E esse episódio ele tem significados bastante profundos. Primeiro, porque demonstra o alcance universal da mensagem de Jesus. Não eram apenas judeus que se interessavam em ouvir o evangelho da graça, mas pessoas de outras nações, de outros povos também estavam chegando para ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. A segunda coisa que nós podemos destacar é a resposta de Jesus ao pedido dos gregos, que não é um encontro direto, mas uma declaração profunda sobre o propósito da vinda de Jesus e o caminho para segui-lo. Ele não diz simplesmente, tragam eles a mim. Tragam esses gregos a mim, mas ele utiliza a verdade e a oportunidade para ensinar uma mensagem que é fundamental do cristianismo. Então, a essência da mensagem de Jesus é essa, encapsulada na metáfora do grão de trigo. Em verdade vos digo, versículo 24, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz fruto. Ou seja, uma semente, ela só pode produzir fruto se ela morrer. E Jesus está falando também sobre a sua morte, de que a morte dele seria o caminho para que outras pessoas pudessem também conhecê-lo, pudessem alcançar o conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. E ele também usa essa mesma expressão para falar sobre a nossa relação com as coisas, com o mundo, com o nosso tempo. E eu gostaria de aprofundar algumas verdades essa noite aqui com vocês. E a primeira delas é aquela que fala desse significado que pontua a morte para a vida. E vamos pensar no grão de trigo de forma original. Ele tem um potencial, mas ele está inerte. Aqui na nossa ilha, nós encontramos muitos garapuvus. É a árvore símbolo da nossa cidade.
E eu e a Ana Luísa sempre gostamos demais de colher aquelas sementes do garapuvu, né? Especialmente porque quando ela solta da casca, ela faz uma espécie de hélice, né? E ela começa a girar, e aí você abre e tem aquela semente bonita, uma semente dura, extremamente resistente, e que pode ficar guardada durante anos na gaveta da sua casa. Mas se você um dia pegar aquela semente e colocar ela no chão e umedecê-la e cuidar dela, a força criativa, a força a geradora de vida vai surgir daquele corpo morto de uma forma tão extraordinária que uma árvore vai ser gerada dali. Então, o que Jesus está dizendo para nós, de forma muito latente e também muito profunda, é que ele precisava morrer na sua forma humana para que fosse dado lugar ao novo, para que o povo, as pessoas, os seus seguidores pudessem ver que a vida ela não se traduz apenas na existência humana, naquilo que vivemos enquanto pessoas, porque o grande drama da sociedade, o grande drama das pessoas é esse. É porque nós acreditamos que a vida humana, do jeito que ela é, com a sua rotina, com a sua agenda cheia, com os seus compromissos, com as suas obrigações, é como se tudo isso tivesse um fim em si mesmo. Como se viver fosse simplesmente reproduzir essas coisas e replicar essas coisas e tocar em frente, sem parar para pensar, sem parar para refletir. Então nós, como seguidores de Jesus, somos também convidados a mortificar o nosso ego, os nossos desejos egoístas, o nosso orgulho, as ambições puramente terrenas, puramente ocupadas com as coisas do tempo presente. É uma renúncia do eu para dar lugar à vida de Cristo em nós. Outro ponto que nós podemos destacar nesse contexto é a solidão da não morte. Se o grão não morre, ele fica só. Então, para você frutificar, você precisa morrer. Isso também traz um significado profundo para nós, porque uma vida que vive apenas para si mesma é uma vida solitária, infrutífera, no sentido até mesmo eterno. E nós temos visto um número crescente de pessoas cada vez mais solitárias. Porque uma coisa é você eventualmente estar só. E eventualmente até querer um pouco de solidão. Nesse caso seria a solitude. Mas a solidão como um hábito, como uma atitude prática do viver diário, ela amofina pessoas, ela adoece pessoas, ela distancia pessoas. Nós somos seres relacionais, nós não fomos criados para viver sozinhos. E a sociedade do nosso tempo é uma sociedade que tem afastado as pessoas umas das outras. A sociedade atual, ela traz muitas vantagens, muitos benefícios, conforto, tecnologia, segurança, medicina avançada, saúde. Mas, por outro lado, até que ponto todas essas coisas tão boas também não nos deixam mais egoístas? Preocupados essencialmente conosco mesmos? Até que ponto tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida não teve como objetivo apenas satisfazer aquilo que você considerava importante? De repente você está numa fase da sua vida em que você está olhando para as coisas que você construiu e diz assim, poxa, mas tudo aquilo pelo qual eu trabalhei, tudo aquilo pelo qual eu construí, tudo aquilo pelo qual eu me esforcei, hoje já está perdendo significado. De repente foram momentos em que você deixou de estar com a sua família, ou de repente você tem deixado,
E é claro, evidente que todos nós precisamos trabalhar, precisamos produzir, precisamos construir. A Bíblia nos fala sobre isso, mas eu me preocupo bastante com essa atitude exagerada da nossa sociedade, de se autocentrar. Os jovens, eles estão se relacionando mais velhos, né? Estão buscando relacionamentos mais velhos. Isso também tem um impacto nos jovens do nosso tempo, porque ficam naquela caminhada, né? Primeiro eu vou construir a minha profissão, vou estudar, vou passar no concurso, vou ter meu apartamento, vou ter meu carro. Aí depois que eu tenho meu carro, tenho meu apartamento, tenho meu emprego, agora eu preciso fazer uma viagem grande num outro país, agora eu preciso fazer uma pós-graduação, agora eu preciso fazer um doutorado. E aí o tempo vai passando, os anos vão passando, e de repente a pessoa para, olha para trás, parece que eu fiquei sozinho. Então nós precisamos lembrar que nós, seres humanos, somos seres relacionais. E Jesus nos chama para viver relacionamentos, e nunca é tarde para que nós restauremos, né, essa relação com a vida e também com as pessoas que estão ao nosso redor. Então a vida ela passa a ter um sentido diferente quando nós temos pessoas ao nosso redor. Amigos, irmãos, filhos, pais, irmãos em Cristo, gente com quem a gente pode compartilhar as experiências, dividir os fardos da existência. Nós vivemos, nós envelhecemos e nós morreremos, mas nós também deixaremos frutos. Quais são os frutos que nós vamos deixar? Os nossos filhos, os nossos netos, os amigos, as pessoas que estão próximas de nós. Uma outra coisa que podemos destacar desse texto também, e que falamos aqui já, que é essa frutificação pela morte. Então, se você não morre, você não gera fruto. Então, se você morre, você gera fruto. Uma vida mais plena, mais frutífera, que não abençoa apenas a você mesmo, mas abençoa os outros. Quantas pessoas que viveram, às vezes, a gente vê isso, tanto na internet, na televisão, ou de repente você conhece alguém que tinha uma vida assim, extremamente envolvida com o trabalho, urbana, ou viajando, ou trabalhando exaustivamente, que de repente parou e pensou assim, poxa, eu preciso mudar de vida. E aí a pessoa ela vai encontrar propósito e sentido fazendo coisas simples da existência. De repente ajudando em algum lar de acolhimento de crianças, às vezes num hospital, às vezes fazendo trabalhos na igreja, participando de algum grupo, se envolvendo com coisas que de repente não fez a vida inteira, mas que no final, depois de fazer tudo, percebeu que é isso que de fato traz sentido para a existência. Então, qual é o caminho do seguidor de Jesus? E Jesus fala sobre esse princípio relacionando diretamente com os seus discípulos. Ele fala, quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Parece um pouco contundente essa expressão de Jesus. Parece que ele está fazendo uma apologia ao ódio a si mesmo, mas não é isso. A impressão de que dá é que Jesus está sendo muito duro com os seus discípulos e exigindo uma coisa um pouco pesada demais, mas ele está falando sobre a morte dos valores, dos princípios que mais nos afeiçoam, que muitas vezes nós mais damos atenção, que nós acreditamos que são mais substanciais para a nossa vida. E nós vivemos nessa sociedade que inverte valores. E Jesus faz essa mudança, ele apresenta essa inversão de valores lá naquele contexto. Porque o ser humano, ele busca preservar a vida de qualquer jeito, a todo custo. E, de fato, as pessoas hoje estão vivendo cada vez mais. Se você pegar dados estatísticos do início do século XX,
e você ver a expectativa de vida de um brasileiro no início do século XX, comparado com aquilo que é hoje, é abismal, é absurdo. As pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida hoje no Brasil está chegando já nos 80 anos. Mas nós vemos isso muito mais. Nós temos aqui na igreja membros com 101 anos. E bem, conscientes, conversando. Então, assim, nós estamos vivendo mais. E isso é muito bom. E isso é muito bom. Mas qual é o preço que muitas vezes as pessoas pagam para viver mais? E essa busca desenfreada por viver mais e intensamente, em que medida isso não tem tirado um pouco da nossa reverência em relação à vida, a nossa limitação existencial, a fragilidade do nosso eu, do nosso corpo? Nós somos como nuvem, diz as Escrituras. Nós somos como poeira. Nós somos como a relva que nasce no campo, então nós podemos viver mais. Mas em uma fração de segundos, a nossa história, a nossa vida, elas podem ser consumidas e nós deixaremos de existir. E ponto final. E não há o que se possa fazer contrário a isso. Mas aí você pergunta, então vai se viver dentro de um fatalismo? Vai se viver dentro de um sentimento de, poxa, então é isso? Não, não é nesse sentido. O que Jesus convida os seus seguidores a fazer é o seguinte: na medida que vocês conhecem o propósito da vida e entendem o que é a morte física e o que é a morte em Cristo, você passa a viver mais, porque você passa a dar mais valor às coisas simples da vida. Jesus teve amigos, Jesus foi em festa de casamento, Jesus se sentou à mesa com pecadores e certamente não se sentou à mesa com pecadores simplesmente para julgá-los, e ele não fez isso, ele fez para conversar com eles, para saber como é que eles estavam, para ouvi-los. Jesus andou por estradas desertas, escuras, Jesus alimentou multidões, Jesus visitou pessoas humildes, mas também pessoas de alto poder aquisitivo. Nasceu na simplicidade de uma manjedoura, mas foi sepultado entre os ricos, graças ao apoio e à ajuda de José de Arimateia. Então Jesus foi um homem pleno, porque ele viveu a humanidade na sua intensidade. Ele não viveu apenas como uma parte, uma fração, mas ele viveu intensamente a sua vida. E nós, irmãos e irmãs, somos convidados a viver intensamente também a nossa vida. Mas nós somos chamados a dar prioridade radical dos valores de Deus sobre os valores que a sociedade tem colocado. Seguir a Cristo, portanto, é esse chamado de morrer para viver. Não é tornar a nossa vida mais triste, mais sem significado, mais indiferente, não é isso. Vejam que o texto nos fala sobre aqueles homens que eram gregos e que queriam ver Jesus. Nós sabemos o quanto que a filosofia ela teve um papel importante na construção também do pensamento grego e helenístico. E que isso também teve influência em até pessoas e seguidores de Jesus. Aqueles homens, provavelmente, eles eram influenciados também por um pensamento a respeito da filosofia, do ver. Tanto que a expressão ali original, do ver, ela não dá apenas o sentido de ver fisicamente, mas de expectar, de assistir, de ver o extraordinário diante dos seus olhos. E o que é chamado ali a atenção para isso é justamente porque os gregos, eles valorizavam, haviam vários grupos diferentes que pensavam, uns que valorizavam mais o prazer, porque acreditavam que
aumentando o prazer do corpo, diminuiria a dor e o sofrimento. Mas o pensamento grego mais corrente era aquele que você precisava reduzir os prazeres do corpo e aumentar os prazeres do espírito. E Jesus chega como alguém que diz o seguinte: olha, não é nenhuma coisa, é outra, é a equalização. Jesus, ele não diz que o espírito é mais importante do que o corpo. Ele diz que as duas coisas são importantes. Elas foram constituídas e construídas por Deus para que vivam uma vida plena. E, consequentemente, o texto ele encerra dizendo que aqueles que servem a Cristo, quando seguem esse caminho de renúncia e entrega, recebem a promessa de honra do Pai. Ele diz: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Mostrando sobre essa profunda comunhão de Deus com Cristo e a necessidade da nossa comunhão com Cristo, e assim seremos também, ou estaremos em comunhão com Deus. Então, irmãos, finalmente, o chamado de Cristo para morrer, para viver, é um convite radical, como disse, e ao mesmo tempo libertador. É um convite que não se trata apenas de uma morte física, mas de uma morte diária do nosso ego, dos pensamentos que concentram demais a nossa atenção nas nossas necessidades, naquilo que eu preciso, no quanto eu valho, no quanto eu preciso cuidar de mim, e até que ponto nós não nos tornamos mais egoístas com tudo isso. Ao contrário daquilo que acontece na sociedade e acontecia nos tempos de Jesus, Jesus chama discípulos e seguidores a experimentar a verdadeira vida em abundância que Ele oferece. É um chamado nosso de entrega e confiança, para que nós permitamos que Deus trabalhe em nós. Não é uma coisa que muda de uma hora para outra. Tem muita gente que talvez pense isso na sua relação com Deus, que vai mudar de repente. Não é assim. É uma transformação que acontece aos poucos. A conversão do cristão, normalmente as pessoas dizem assim: eu me converti em tal ano, né? Falando sobre o momento em que decidiu mudar de rumo e direção. Mas a conversão do cristão, ela se dá diariamente. Todas as vezes que eu e você renunciamos valores que nos afastam de Deus e nos afastam da comunhão e da vida com o outro, para vivermos uma vida mais plena na presença de Deus e na presença daqueles que estão conosco e que podem estar conosco, nós elevamos o espírito e diminuímos a ação da carne em nós. Não é uma atitude contra a humanidade. Jesus não prega contra o ser humano, mas ele redireciona o propósito existencial do ser humano. Nós não falamos no sentido de que o nosso tempo é mau. Nós falamos de que o nosso tempo é bom sob muitos aspectos, mas ele pode ser muito melhor se ele for direcionado e conduzido por valores e princípios eternos. Existe esse anseio profundo no coração do ser humano, a busca pelo eterno. Por mais que o ser humano diga que não, e eu digo a isso até mesmo aquele que afirma ser um ateu, a negação de Deus, no meu entendimento, também pressupõe uma resposta por não ter se encontrado aquilo que é de fato Deus. Até mesmo aquele que diz que não crê em Deus, existe dentro de si uma chama que o conduz
e que o leva à presença de Deus. Isso é uma questão de tempo. Porque nós somos seres eternos. Nós somos seres que fomos criados, melhor dizendo, para a eternidade. Nós somos criados para viver na presença de Deus. Deus é eterno, e eu falei aqui que somos eternos, mas nós não somos. Deus é eterno e nos criou para vivermos na eternidade com Ele. Nós somos um corpo físico, mas que tem um espírito. E irresistivelmente nós somos chamados e conduzidos a esse caminho que nos leva à vida com Deus. Eu poderia ficar a noite inteira falando aqui de tantos outros textos bíblicos que nos falam sobre isso. Como daquele jovem rico que procurou Jesus, querendo saber dele o que ele podia fazer para ser alguém mais correto, de repente, diante de Deus. E Jesus olha para eles assim, olha, honra teu pai, tua mãe, faz tudo aquilo que a palavra diz. Eles, olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Então, Jesus chegou no ponto. Vende tudo que tu tens e me segue. Sempre existe alguma coisa na nossa vida, algum ponto, uma chave, que é a virada existencial. E só no tempo de Deus, que não é o nosso tempo, né? Que não nos cabe dizer quando isso será, isso irá acontecer. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que frutifica. É uma vida que morre para si mesmo e vive para Deus e para o outro. Não significa amar menos a si mesmo, mas significa amar o próximo como se ama a si mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então é olhar na perspectiva do outro aquilo que você olha para si. É buscar em Deus condução e direção para viver uma vida sensata, justa e piedosa no tempo que está hoje. E eu encerro perguntando, será que nós estamos dispostos a morrer para o nosso eu e vivermos verdadeiramente para Cristo? Que nós possamos ser como aqueles gregos que buscaram ver Jesus. Talvez você precise ver Jesus, mas não de repente da forma como você acha, fisicamente ou extraordinariamente. De repente o Cristo que você precisa conhecer é o Cristo no ordinário da sua existência, nas coisas simples da vida, no prazer das pequenas coisas que vão trazer propósito e sentido para a sua existência. É nesse lugar, no chão dessa existência, que Jesus age, o Espírito Santo opera, transformando corações e mentes para a honra e para a glória do seu nome. Que possamos, como aquela planta lá no início que eu citei, a agave, e que possamos, como o grão de trigo, seguindo o exemplo de Jesus, morrer para frutificar. É para isso que nós somos chamados e é para isso que nós somos criados. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.